Ora, irmãos, na nossa sequência do nosso estudo, eu gostava de, antes de lermos a passagem que é habitual nós lermos, gostava de dar graças a Deus por vermos que este ministério tem um alcance que para nós era inimaginável, mas de facto é um ministério grande, tem um alcance grande porque tem chegado a outros países, tem chegado a outras pessoas e tem-nos chegado notícias de que estão a ser abençoadas, estão a ser edificadas, estão a ser encorajadas, o que aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos aqui de facto uma grande responsabilidade, só mesmo a graça de Deus é que nos pode capacitar no que quer que seja. Isto para além de termos a alegria de termos a colaboração do nosso irmão Alberto lá do Brasil, para quem mandamos mais um abraço, que também é uma coisa assim fora de normal. Por um lado é um estudo que tem a participação até de crentes tão longe como no Brasil e por outro lado alcança pessoas tão longe como no Brasil ou África e noutros pontos também aí do globo que não interessa agora referir, mas isto aumenta a nossa responsabilidade e deve nos levar a orar e a depender cada vez mais do Senhor em relação a isso. Eu gostava de vos ler brevemente o que o nosso irmão Cristóvão, para quem nós mandamos um grande abraço lá para Angola, no Lubango, também diz num mail que ele escreveu, e ele diz assim, por exemplo, ele escreveu isto no sábado passado e diz assim: ontem também atualizei as mensagens de estudo bíblico, de cultos, reunião de homens, que foi de facto uma grande bênção, e o estudo bíblico. Reparem, é impressionante como é que este ministério está a ter um alcance mais vasto do que aquilo que a gente possa imaginar e como é que, apesar dos que estão aqui estarem a ser abençoados, outros mais, não estando aqui, estão a ser abençoados. Ele, portanto, faz referência a isto, ele está-se a referir naturalmente às mensagens, aos estudos e à reunião de homens que aqui se realizou, que estão gravados e que estão na internet, e também na página da igreja. E já agora, se alguém estiver aqui a ouvir e não souber, está em www.iqc.pt, pode lá aceder e ter lá acesso a todo esse espólio de estudos e de mensagens, etc. E depois ele diz assim, portanto, ontem também atualizei as mensagens de estudo bíblico, cultos, reunião de homens, que foi de facto uma grande bênção, e o estudo bíblico, onde ouvi recomendações, porque daqui foram ditas palavras diretamente para ele, para o Cristóvão, como vocês certamente se recordarão, e encorajamento, onde ouvi recomendações e encorajamento, e música em Ubuntu pelo nosso e querido irmão Manuel Gomes. Graças a Deus, Manuel, o teu canto em Ubuntu não caiu em saco roto. Chegou ao ponto, chegou ao sítio onde se fala Ubuntu, lá na zona do Lubango, e isso para nós é uma grande alegria. Muito obrigado pelo carinho, diz ele, e atenção. Amanhã, possivelmente, que seria no domingo passado, iremos ouvir juntos o estudo bíblico. Um abraço forte, meu e dos adolescentes, para toda a igreja. De maneira que eles depois, no domingo, estiveram mesmo reunidos. O nosso irmão Fernando Quental, que está aqui ao meu lado, como ouvimos há bocado, falou com eles, lá no estudo bíblico, isto alegra-nos imenso. E nós... Eu vou pedir aqui, Jorge, vais orar... Chega aqui, se faz favor. Vais orar... mais uma vez, por esta gente, especialmente em Angola, e pelo nosso irmão Alberto no Brasil. Força aí. Senhor, obrigado por dirigir todas as coisas, Pai. Sabemos que Tu nunca nos desapontas, Pai, e que cuidas de tudo. E é com grande alegria, Pai, que recebemos notícias de Angola e do Brasil, Pai, diariamente ou semanalmente, Senhor, e percebendo que Tu estás a fazer a Tua obra, Senhor, a Tua grandiosa obra, Senhor, em que nós somos meros instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Tu continuas, Senhor, a abençoar aquele ministério em Angola, Senhor, a dar força ao Cristóvão em sabedoria, para ele poder instruir aqueles jovens, para que também eles no futuro possam dar um bom testemunho Teu, Pai, e fazer a Tua obra como Tu bem entenderes, Senhor. Continua a cuidar também do irmão Alberto, Pai, para que continue também. Continuemos também a ser abençoados por ele, Senhor, semanalmente no estudo, e que de facto é impressionante, Senhor, que apesar de termos irmãos espalhados por todo o mundo, todos estamos unidos em Ti, Pai, e somos todos abençoados uns nos outros, Senhor.
que tu continues a cuidar de tudo, Pai, cuida também do resto desta reunião. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos para a carta aos Colossenses. Estamos no capítulo 1. Uma das coisas que eu dou graças a Deus é pelas várias participações, o que enriquece o estudo bíblico e nos enriquece a todos, enriquece a igreja. É bom haver vários ministérios, vários dons. A Bíblia fala acerca disso. Na carta aos Coríntios nós lemos acerca daqueles que ministram e os outros ouçam, e depois outros se levantam e os outros ouçam. É maravilhoso nós vermos, de facto, nas Escrituras, vermos que a igreja tinha pluralidade de dons. É interessante nós vermos nas Escrituras que não somente nós temos na igreja local ou nas igrejas locais na Bíblia pluralidade de pastores e também pluralidade de ensinadores. E isso é muito importante e é uma referência para nós, para que sejamos estimulados. Nós aqui na igreja não temos um ensinador, nós temos vários ensinadores pela graça de Deus, a quem o Senhor dotou para nos ensinar a palavra de Deus. Devemos nos alegrar com isso e estamos numa escola, porque a igreja, quando funciona como Deus quer que funcione, ela é uma verdadeira escola bíblica, é um verdadeiro seminário em que outros dons vão despontando e o Senhor vai sendo glorificado nesses termos. E isto é muito importante, nós pensarmos também no futuro e pensarmos que a glória é do Senhor e nós somos meros instrumentos. E é importante também que outros tenham espaço, oportunidade para desenvolver os seus dons e andarem para a frente. Colossenses capítulo 1. Eu vou pedir ao Carlos Simões para vir aqui à frente ler, se faz favor. Colossenses capítulo 1. Carlos, hoje vamos ler o capítulo todo. Nem sempre, nem nunca, mas hoje vamos ler o capítulo todo. É um exercício que a Bíblia nos recomenda que façamos também, é ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo em conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feita paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte,
para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. É um bocadinho diferente da vossa esta tradução, não é? Sim, mas não faz mal. Quando for assim, só por Digo uma antes. questão de facilitar, Sim, tá deve-se dizer antes para quem, Tá. para as pessoas serem alertadas de antemão que vai ser lido uma versão diferente, mas não tem problema nenhum. Não foi dito antes, foi dito no fim. E é sempre bom para ajudar as pessoas a perceber. Já agora, há várias versões da Bíblia que nós temos, várias traduções, se quiserem, de outra maneira. Os tradutores não traduzem exatamente igual. Se dermos uma coisa a traduzir a dois tradutores, dizem, por outras palavras, a mesma coisa. É só apenas para ajudar as pessoas que não sabem. Carlos, se tiver algum pensamento, faz favor. Tem um pensamento para dar? Força. Para já não. Não? Então eu vou só dar o pontapé de saída, por assim dizer, ao estudo, dando um pequeno pensamento, e a seguir os irmãos que estudaram a passagem, que têm alguma coisa para nossa edificação espiritual, fazem favor. Eu gostava de referir apenas uma coisa que está aqui. Não sei se vocês repararam que na semana passada eu referi uma coisa que diz aqui o versículo 4 assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Lembram-se do pensamento que eu dei na semana passada por causa disto? O amor que eles tinham por todos os santos por causa da esperança. Lembram-se? O facto de nós termos esta esperança celestial, o facto de nós termos a esperança de que vamos para o céu, leva-nos a ter amor pelos crentes. E às vezes a gente pensa assim: eu não gosto muito daquele crente, ou não simpatizo muito com aquele crente. Isso é eliminado pela verdade da esperança. Porque eu vou estar com ele no céu, sempre, todos os dias, a todas as horas, vai ser maravilhoso. E portanto a esperança é um bom alimento do amor. Falamos sobre isso, não vou repetir, mas temos agora um outro pensamento acerca da esperança. E diz aqui o versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós podemos dizer assim, para podermos ser ajudados: eu preciso de esperança, porque através da esperança eu tenho várias vantagens. Eu, por exemplo, na semana passada até referi uma delas, que é aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Portanto, o ter esta esperança leva-nos a viver uma vida mais pura. Mas, na semana passada, a ênfase, no contexto, era o amor. Portanto, se eu tiver esta esperança, a minha capacidade de amar e o meu amor são muito maiores e melhores. Maiores e melhores. Como nós vimos na semana passada. Agora surge uma outra questão. Bem, já percebi que, tendo esperança, o meu amor aumenta. A nitidez do meu amor é maior. A minha lucidez de amor é maior. Agora, a questão é esta. Bem, se então ter esperança é importante por causa do amor, não é? Como nós vimos, então há aqui uma outra pergunta. E como é que eu tenho a esperança? É importante ter esperança por causa do amor. E agora a pergunta é: e como é que eu tenho esperança? Notem o que está aqui escrito na passagem, que é muito importante. E o que está escrito na passagem é isto: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E isto é muito importante. A esperança de que estamos a falar aqui não é aquela esperança, e acho que houve aqui pensamentos acerca de esperança, há muitos tipos de esperança, mas estamos a falar da esperança bíblica. Estamos a falar da esperança bíblica. Como vocês sabem, a esperança humana,
A esperança meramente humana é aquela esperança sem certeza, é uma esperança de um desejo de alguma coisa que se espera que aconteça, sem que se tenha a certeza que tal aconteça. Isso não é esperança bíblica. A esperança bíblica, a esperança de Deus, é comparada nas Escrituras a uma âncora segura e firme. Lemos na carta aos Hebreus. Esta esperança é uma âncora segura e firme. E sabem que a âncora segura mesmo o navio. Sabem que o navio pode ter toneladas. O navio pode ter toneladas. O navio tem toneladas. Porque, não, vocês podem sorrir, mas é assim, como vocês sabem, há naviozinhos pequeninos. Aqueles barcos a remos. Bem, estou a falar de navio. O navio pressupõe que seja já de uma dimensão. Um navio tem toneladas. É impressionante como é que algo com toneladas fique seguro e firme com uma âncora. Só que deixai-me dizer uma coisa. A âncora que a Bíblia fala é mais forte do que a âncora mais forte de qualquer navio, de qualquer petroleiro ou enorme cargueiro que este mundo tenha. Esta esperança é fabulosa. Não tem nada a ver com aquela esperança humana que não passa de um mero desejo que as pessoas têm e às vezes até confundem desejo com esperança. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da bíblica. E esta esperança bíblica, nenhum de nós, quando nasce, traz com ele. Esta esperança bíblica, nenhum de nós traz até que se converta. E quando se converte, é a verdade da palavra do Evangelho que traz esta esperança. É a palavra da verdade do Evangelho que traz esta que é segura e firme. É a palavra da verdade do Evangelho que traz isto. E eu aqui queria dizer uma coisa muito importante. Nós precisamos de ter bem a noção da importância da nossa relação com a palavra de Deus. Nós precisamos de perceber porque é que precisamos de ler a Bíblia todos os dias. Sabem de uma coisa? Às vezes diz assim, é importante, o crente deve ler a Bíblia, o crente deve orar. Mas as pessoas às vezes não têm bem a noção do porquê. E as pessoas têm que perceber o porquê. Fantástico. Num mundo desesperado, num mundo de desespero, num mundo onde a esperança verdadeira não existe, onde existem meros desejos que se transformam em ilusões, em desânimos. Como é que é possível nós termos uma esperança segura e firme? Advém da nossa relação com a palavra de Deus. Reparem que ela começa desde... Olha o que é que está ali escrito. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. Foi a palavra da verdade do Evangelho que trouxe esta esperança aos crentes. E agora é muito importante nós termos a noção de que temos que ter uma relação íntima, próxima, íntima, com a palavra de Deus. Precisamos de ler as Escrituras diariamente. Precisamos de meditar nas Escrituras permanentemente. Porque é da nossa relação com as Escrituras que esta esperança cresce, que esta esperança se solidifica, que esta esperança se torna cada vez mais clara aos nossos olhos. Onde é que nós vemos isso? Romanos, capítulo 15. E eu queria que vocês lessem, e isto podia ser dito muito ao longo desta linha, mas eu deixo apenas este pensamento. Romanos 15, e lemos assim. Notem o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4. Diz ele assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E sabem, quando nós falamos da Bíblia, estamos a falar do que foi escrito. E não interessa se é Velho Testamento ou se é Novo Testamento. Para nós hoje, no século XXI, Velho Testamento e Novo Testamento, assim chamados, insere-se em tudo o que foi escrito. Porque já foi tudo escrito. E diz ele assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E depois diz assim: para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É as Escrituras que nos dão a esperança. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Podia ser dito tanta coisa acerca disto. É as Escrituras que nos trazem a paciência, que a gente às vezes não tem.
É o relacionamento das Escrituras, é a familiarização com as Escrituras, é a nossa relação diária com as Escrituras que nos dá a paciência que naturalmente não temos. É esta relação com as Escrituras que nos dá a consolação que precisamos. E há momentos na vida que precisamos ser consolados. E a palavra de Deus consola-nos como ninguém consola. A palavra de Deus consola-nos como mais nada nos consola. E é esta palavra que nos dá a esperança, como vemos aqui no versículo 4. Tínhamos esperança pelas Escrituras, sublinho, pelas Escrituras tínhamos esperança. Pela verdade da palavra do Evangelho, que já antes ouvistes, vocês têm esta esperança. Que o Senhor nos ajude, era apenas o pensamento que eu queria deixar. Fazem favor, não percam tempo, porque o tempo é precioso. Não, deixa. Eu não sei o versículo que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Portanto, isso é Romanos 10, Romanos 10, 17, se não estou em erro. de certa forma, a nossa fé pode ser aumentada e é Pela palavra de Deus. Há muita coisa que é aumentada pela palavra de Deus. Agora, se fôssemos por aí, nunca mais parávamos, não é? É a fé, a esperança, é a consolação, é a paciência, enfim. São as virtudes todas. Só um pequeno pensamento, ainda acerca deste versículo e da esperança. De uma maneira prática, nós às vezes, e nós já ouvimos, de facto, que é este amor que nós revelamos uns pelos outros, e dentro do amor está a paciência, é tolerar-nos uns aos outros porque temos feitios diferentes, e isso vem da esperança, de facto, da esperança da palavra de Deus. E era um bocadinho acerca de outra parte que eu vos quero falar, que é, Satanás quer nos desviar disso, porque ele sabe perfeitamente que se nós dedicarmos tempo à palavra de Deus, faz luz em muita coisa, no relacionamento que temos uns com os outros, na maneira como nós vemos o serviço, na maneira como o valor que nós damos às coisas. É com base na palavra de Deus que nós conseguimos ter um olhar microscópico das coisas, conseguimos analisar e reter aquilo que ele vem, através da palavra de Deus. É essa a esperança, mas Satanás não fica satisfeito com isso. E ele quer nos desviar desta esperança. Ou seja, ele quer nos desviar o nosso foco da palavra de Deus. E às vezes nós damos connosco a sabermos tudo isto. Sabemos de facto que é através da palavra de Deus que conseguimos ultrapassar vários obstáculos. Sabemos tudo isto, mas depois na prática parece que as coisas não funcionam. Depois na prática sentimos-nos presos, sentimos-nos, mas eu vou ao estudo bíblico, eu ouço, eu vou aos cultos, eu às vezes até estou com irmãos e a gente fala da palavra de Deus e, mas a minha vida, isto, o que é que me falta? Eu queria vos falar muito rapidamente, aliás, nós temos de ter plena consciência de que é muito importante nós termos um relacionamento íntimo com Deus. O nosso relacionamento íntimo com Deus não é aqui à quarta-feira, não é o domingo. O nosso relacionamento íntimo é todos os dias. Essa é a chave. Eu queria vos falar acerca de 4 pontos muito rapidamente para nós nos apercebermos de que este relacionamento íntimo com Deus está a esfriar. Às vezes não damos conta. Mas é importante nós estarmos atentos. A palavra de Deus diz para nós estarmos atentos, para nós vigiarmos. O Senhor Jesus Cristo disse, vigiai e orai. Esse foi o foco, vigiai e orai. Então nós temos que vigiar. E de facto, ter atenção porque que este nosso relacionamento está a esfriar. Então o primeiro passo, muito rapidamente, temos de ter cuidado, porque muitas das vezes temos tendência a começar a praticar os nossos hábitos antigos. Essa é uma tendência e é um ponto que nós temos de tomar muita atenção. Quando nós começamos a ter, as nossas práticas começam a ser as mesmas práticas quando éramos descrentes, ou seja, quando nós ainda não tínhamos recebido o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, quando isso passa a ser uma prática que também é usual no dia a dia, ou seja, porque nós não estamos livres disso. É uma luta entre a carne e o espírito. Então, quando nós começamos a ter essas práticas, então é porque as coisas não estão boas. Devemos, acima de tudo, confiar no Senhor e
tentar despojar esses trilhos antigos e revestirmos de novas coisas. Lá está, o revestirmos de novas coisas é termos na esperança na palavra. Mas este é o primeiro ponto, é começarmos a trilhar os mesmos trilhos antigos, ou seja, começarmos a ter os mesmos hábitos que nós tínhamos no passado. Então temos de ter cuidado, porque o que é que está a vencer? A carne está-se a sobrepor à vontade de Deus, ao Espírito. E nós vemos que o apóstolo Paulo aqui fala nestes irmãos. Eles tinham amor no Espírito. Ou seja, eles amavam-se uns aos outros, mas eles tinham o cerne e a fonte do amor deles era o Senhor. O segundo ponto é esquecermos da missão pelo qual o Senhor nos pôs aqui. Muitas das vezes, esse é o segundo ponto, é nós termos hábitos antigos, voltarmos aos hábitos antigos e esquecermos de qual é a nossa missão. Qual é o nosso papel? A semana passada nós ouvimos aqui, através do nosso irmão Manuel Gomes, falar dos embaixadores. Eu hoje sou embaixador. Então, se eu sou embaixador, o que é que eu represento? Eu represento os meus hábitos antigos? O que é que eu represento aqui? Eu tenho falado aos meus amigos do Senhor Jesus Cristo? A minha prioridade, quando eu estou com alguém, é o Senhor, é falar-lhe desta verdade? É mostrar-lhe quase a solução, o antídoto para o veneno, para a queda do homem, que a qualquer momento, todos nós temos a senha na mão, a qualquer altura o Senhor chama-nos. Estamos preparados? Temos falado disso a quem nós amamos. Aliás, não é só a quem nós amamos, é a nossa responsabilidade, a nossa missão é de falarmos aos outros. Quando nós perdemos esse foco, quando nós deixamos de pensar nisso assim, então também temos de ter cuidado. É um segundo ponto. O primeiro é, de facto, é nós termos atenção, é não voltar aos hábitos antigos. E o segundo é esquecermos da nossa missão. O terceiro, muito rapidamente, priorizarmos outras coisas na nossa vida. Ou seja, em vez de nós priorizarmos, lá está, priorizarmos a leitura da palavra, o conhecimento da verdade, o que é que nós, no nosso dia a dia, se nós examinarmos bem, desde o nosso levantar até o nosso deitar, quanto tempo passamos com o Senhor? O Senhor diz assim, eu falo por mim, houve uma altura que, quando eu vou de um lado para o outro de carro, tinha o hábito de ligava sempre o rádio. E tinha sempre o rádio ligado e ouvir música. E eu vi que isso faz-me um mal tremendo. Porque se eu desligar, eu consigo exercitar a minha mente para eu estar a falar com o Senhor. Eu tenho tanta coisa para falar com o Senhor. Tenho os meus irmãos, orar pelos meus irmãos da igreja, orar pelos meus familiares que ainda são descrentes. Esse é um dardo que o Satanás utiliza. É ocupar a nossa mente. E quando eu ligo o rádio, é música, tenho a minha mente ocupada. E às vezes nem estou, porque eu até percebo mal inglês, eu às vezes nem estou a ouvir bem aquilo que ele está a dizer, mas soa-me bem. E então estou ocupado, a minha mente está ocupada com aquilo. Há que disciplinar a nossa vida, irmãos. Se há coisas que ocupam a nossa vida, ocupam aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, então vamos disciplinar, vamos cortar. Se é televisão, vamos cortar a televisão. Se é internet, seja aquilo que for, vamos cortar a internet. Se é outra coisa, se são diversões, se é sair, se é isto... Há que disciplinar a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus é muito precisa nisso. E quando o Senhor nos fala em provérbios, e há vários versículos que nos dizem para nós disciplinarmos os nossos filhos, não diz, olha, deixa-os e eles fazem aquilo que eles entenderem. Não. O Senhor quer isso de nós também. Somos filhos dele. Então Ele quer que nós sejamos disciplinados. O facto de nós virmos aqui à quarta-feira, se calhar é uma disciplina para nós próprios. Porquê? Porque eu vou ouvir, vou aprender, vou querer saber mais. É muito importante nós ouvirmos notícias do Cristóvão. Isso encoraja-nos, isso dá-nos mais ânimo. Vamos falar uns com os outros de experiências que nós tivemos. E o apóstolo Paulo aqui, ele não conhecia estes irmãos. Ele ouviu de quem? Do irmão que me falou. Disse, olha, aqueles irmãos, passa-se isto, pá, o amor que eles têm uns pelos outros, acontece isto, olha, mas também há esta situação assim, E isso é que dava gozo ao apóstolo Paulo. E ele orava, e nós vemos aqui que ele agradecia a Deus por eles, orava pelas necessidades deles. Vamos falar, às vezes podemos dizer assim, não, eu vou à quarta-feira, mas eu gosto de ouvir a palavra, para agora vem cá com conversas do que aconteceu em Angola, do que é que isto... Isto é importante, irmãos, é a obra do Senhor. Nós não estamos a falar da vida das outras pessoas, estamos a falar da obra do Senhor.
O irmão Alberto, no Brasil, ele ainda pediu-nos para orarmos por ele, porque ele estava com intenções de se juntar com outros irmãos. Isso é obra, irmãos. Às vezes nós pensamos assim, eu não vou contar porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é uma mentira que Satanás põe na nossa mente. Claro que eu não vou contar pormenores da minha vida, outros assuntos, mas o que tem a ver com a obra, vamos partilhar também motivo de oração uns pelos outros. Essa é uma das coisas que temos de ter cuidado, porque o que é que priorizamos? Podemos pôr as coisas à frente daquilo que é mais importante. Lá está, da palavra do Senhor. E depois então deixamos de ter o foco na esperança que nos está reservada. E por último, muito rapidamente, aos poucos, deixarmos de reconhecer o Senhor nas nossas atitudes, na nossa vida, nas decisões da nossa vida. Será que quando nós tomamos uma decisão, nós levamos primeiramente aos pés do Senhor? Ou tomamos uma decisão porque achamos que essa decisão é boa para nós? Muitas das vezes, e por último, deixamos de priorizar o Senhor, dizendo, não, o Senhor está comigo e eu amo o Senhor e o Senhor sabe disso. Mas as decisões que a gente não sabe o quanto perde quando nós não levamos ao Senhor e dizemos, Senhor, eu quero comprar uma bicicleta. Será que esta é a bicicleta ideal para mim? Será que eu vou-te servir com isto? Será que... Estou a falar de uma maneira mais prática, mas é assim, quem diz uma bicicleta, diz um carro, diz uma casa, diz seja aquilo que for, levar aos pés do Senhor. O Senhor não diz que nós devemos levá-lo todas as coisas ao seu conhecimento para que Ele nos possa dirigir. Então vamos fazer isso. Satanás muitas das vezes, assim como foi com Eva, ele faz connosco. Como foi com Eva e com Adão, ele faz connosco. Não, decide tu. Vais decidir, sim, o Senhor coisa, mas isto, tu é que decides porque a vida é tua, então. Muitas das vezes é assim que nós tomamos decisões. E tomamos decisões que depois têm consequências para o resto da vida. Quantas vezes os jovens tomam decisão de casarem-se com uma mulher descrente? Ou um homem descrente? E depois como é que é? E depois, eu não merecia isso. Não. Tomaste uma decisão com base naquilo que o Senhor diz? Com base naquilo que a Escritura diz? Tomamos uma decisão quando nós adquirimos alguma coisa e nos hipotecamos para o resto da vida? Passamos a ser escravos dessa coisa onde não há lugar para o Senhor. Porquê? Porque eu tenho que trabalhar, porque tenho que pagar isto. Porquê? Será que nós pedimos ao Senhor orientação para comprar isto? Quando o Senhor nos alerta para nós termos cuidado. A semana passada nós ouvimos um pensamento aqui acerca precisamente disto. De não pormos as coisas, o nosso coração nas coisas. No dinheiro, nas coisas, seja em aquilo que for. Ouvimos um pensamento acerca desta matéria. E isso é muito importante. Quando nós entramos por esse caminho, irmãos, é gravíssimo. É gravíssimo. Tomemos então atenção a estes 4 pontos. São pontos que são áreas que Satanás utiliza na nossa vida, e qualquer um de nós. Ninguém aqui está livre de Satanás pegar em qualquer argumento desses e tentar minar a nossa vida. Para quê? Para nos desviarmos desta esperança, que é a palavra de Deus. Quando ele atinge esse objetivo, aquilo é uma bola de neve. As coisas começam a acontecer. Porquê? Basta um destes. Eu frisei 4 pontos. Basta só um destes para que as coisas se tornem uma bola de neve e nós afastemos-nos completamente da obra, afastemos-nos da comunhão com os irmãos e passamos a... Quantas vezes nós olhamos para um filho de Deus e pensamos, este indivíduo é um infeliz. Quando temos tudo para ser felizes. Ainda ontem eu falava com um irmão ao telefone e ele dizia, não, tu não imaginas a carga que eu tenho, e isto, e aquilo, e aquilo outro, mas eu dou graças a Deus por isso, eu dou graças a Deus porque o Senhor é que está no controle. E eu a pensar para mim, eu se calhar não aguentava nem um terço da carga que ele tem. E ele a dizer-me a mim, mas eu dou graças a Deus porque o Senhor, o que importa é que eu estou focado no Senhor. E ele dizia-me isso ao telefone. Quantas vezes não é tão bom falarmos com um irmão assim? Isso encoraja-nos. Quantas vezes, será que nós servimos de encorajamento para os irmãos? Será que às vezes quando alguém fala com ele, pois, olha, a minha vida, isto agora, aconteceu-me isto e aquilo, e o indivíduo pensa assim, de facto, se calhar também eu estou assim. A gente acabamos por desencorajar-nos uns aos outros. O Senhor não diz isso. O Senhor manda-nos encorajar-nos uns aos outros. E encorajar-nos uns aos outros é quando a gente diz assim, levanta-te, eu estou coxo, mas a gente agarramos-nos um ao outro e a gente vai para a frente. Mas tem que ser assim, irmãos. Nem que tenhamos um olho pendurado, se o outro tiver os 2 olhos, ele vai nos guiar. Mas
Mas tem que ser assim, irmãos. Não há outra maneira. Se não for assim, somos devorados completamente. Amém. A nossa sociedade está um caos autêntico. Nós, quando olhamos para o lado, é desgraças. Não dá para ouvir o noticiário, não dá para ver nada, porque é só desgraças. Epá, temos que nos encorajar um outro. Nós temos o nosso Deus do nosso lado. Vamos andar para a frente. Que o Senhor nos ajude. E esta palavra não é desgraça, é o contrário. Exatamente. São boas notícias. Exatamente. E a palavra do Senhor, o Senhor diz, olha, não é fácil, mas eu estou convosco. Se alguém alguma vez nos dissesse, se alguém conceituado na sociedade dissesse, epá, olha, não te preocupes, que eu estou do teu lado. Se calhar a gente ficava muito contentes, né? Porque é uma individualidade, se calhar com dinheiro, ou se calhar com um status social elevado. Epá, nós temos muito melhor que isso. Nós temos o Deus Criador de todas as coisas. Ele está do nosso lado. Amém. Para que é que a gente vamos baixar os braços? Vamos andar para a frente, irmãos. O Senhor nos ajude. Graças a Deus. É só um pequeno pensamento. Chega aqui. Não, mas é Não. uma coisa muito curta. Está curto, mas depois pode ficar curto para quem ouve. Uma das coisas que eu tenho notado é que uma das armas do diabo é entreter-nos. Ele arranja sempre qualquer coisa para nos entreter e evitar que a gente, na nossa vida espiritual, possamos dar fruto. Então ele arranja-nos metas a alcançar e dá-nos coisas realmente, absolutamente fúteis, que não interessam absolutamente nada. Então eu, em vez de me interessar na minha vida espiritual como deveria, o diabo entretém-me. Ou através da televisão, ou através de outra coisa qualquer. Daquelas metas que eu ponho na minha vida que tenho que atingir. Seja quais metas forem. Então eu ponho o meu coração ali. Já cheguei à conclusão que o mais importante que eu tenho e que cada um de nós pode ter é a minha relação com Deus. Amém. O mais importante que eu tenho não é os meus bens materiais, é a minha relação com Deus. Uma das perguntas que eu faço é: qual é a minha relação contigo, Senhor? Como é que eu estou? Não é aquilo que eu tenho. Qual é a minha relação contigo, Senhor? E será que o diabo não me está a entreter com alguma coisa para evitar que eu possa dar fruto? Uma das perguntas que eu faço também é: que frutos é que eu tenho dado? Vou fazer 60 anos. Senhor, o que é que eu tenho feito para ti? Será que o diabo não tem andado a entreter com uma coisa qualquer que não interessa? E evita assim que eu possa dar frutos para ti, Senhor? É uma pergunta que nós podemos fazer a cada um de nós. Será que o diabo não nos anda a entreter com alguma coisa? Será que eu não podia dar muito mais ao Senhor do que aquilo que eu tenho dado? Há tantas coisas que o diabo utiliza para nos entreter. A propósito da palavra, que ainda há bocado ouvi, há uma passagem que eu gosto muito, que é: a minha palavra, a tua palavra coloquei no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais eu ler esta palavra, mais eu evito pecar contra o meu Deus. Mais eu sei aquilo que Ele pretende para mim. Porque o importante realmente é isso. De um momento para o outro podemos ser chamados: Senhor, eu quando comparecer perante Ti, Senhor, eu podia ter feito tanto mais. Eu podia ter feito muito mais, Senhor, do que aquilo que eu fiz para Ti, Senhor. O importante é isso. Eu sei, por muito que cada um de nós faça, quando nós chegarmos ao céu, nós temos sempre esta sensação: Senhor, eu podia ter feito muito mais. É bom que a gente comece a pensar nisso já agora. Mas uma Antes coisa, de lá chegarmos. mas uma coisa eu sei, e tantas vezes perante o Senhor eu digo: Senhor, mas uma coisa eu sei, é que além de poder ter feito muito mais, eu tenho feito muito pouco. Estas certezas todas nós temos. Por isso, há uma coisa que nós temos que dar a importância àquilo que realmente é importante nas nossas vidas. O termos saúde é importante, mas é uma saúde relativa. Porque eu lembro-me do meu pai quando não tinha saúde, e se calhar pregou mais do que quando ele tinha saúde e subiu ao púlpito. É verdade. Era uma forma de pregar, se calhar muito mais eloquente. Porque eu quando... Explico, porque alguns não sabem. Qual era a situação dele? Não, porque alguns não sabem. Portanto, o meu pai teve paraplégico 14 anos e é muito mais fácil nós falarmos do Senhor quando não estamos bem, e as pessoas podem ver realmente
aquilo que o Senhor pode operar na minha vida, eu realmente, quando tenho saúde e estou bem, é muito fácil falar do meu Deus. Facílimo. Então, quando eu não tenho saúde e quando eu, como ele dizia, uma chaga tão só, É verdade. naquele poema, eu não tinha, fisicamente, não tinha ponto a ponto se pegasse. Mas foi aí, nessa altura, que ele falou de uma forma muito mais eloquente. Aquela chaga tão só. Mas ele falava do seu Senhor, E impressionava toda a gente. das suas esperanças, e quando iam lá para o consolar, eram consolar. Era tremendo. E nunca me esqueço do testemunho realmente que ele deu. Será que o diabo não nos anda a entreter? E eu dou graças a Deus porque o filho dele está aqui a falar assim hoje. Dou graças a Deus. Faço tantas vezes esta pergunta a mim própria. O que é que o diabo anda a utilizar nas nossas vidas e a pôr à frente da nossa vida para evitar que nós possamos dar o fruto que nós deveríamos dar? O que o Senhor espera que nós possamos dar? Há tanta coisa que o diabo utiliza. Ele é tão... Tantas e tantas vezes digo, Senhor, ele é tão astuto. Mal eu dou para isso, pomba. A gente já tropeça outra vez. Se não fores tu, Senhor, eu por mim não tenho força, Senhor. Mas tu podes. Que o Senhor nos ajude realmente a rentabilizarmos o tempo que o Senhor nos dá. E isto passa tão depressa, eu já tenho 60 anos, vou fazer daqui a pouco. Epá, isto passa tão depressa. Senhor, como é que eu me vou apresentar durante ti? Podia ter feito tanto mais, Passa Senhor. muito depressa mesmo. Tanto mais, Senhor, daqui a pouco estou na tua presença, Senhor. O que é que eu fiz para ti, Senhor? E uma coisa que é muito importante, Carlos, passa depressa e quando lá chegarmos é que vamos perceber que o tempo que tivemos numa eternidade sem tempo valia mais do que o tempo sem tempo que vamos ter na eternidade. Verdade. E nós não temos bem noção do valor, por isso é que a Bíblia diz remir o tempo, tem muito valor. O tempo tem muito valor. Portanto, o importante é realmente isso, rentabilizarmos o tempo que o Senhor nos concede para termos uma comunhão mais íntima com Ele e darmos realmente importância àquilo que é importante. Exatamente. É só para a gente pensar nisto. Bom, graças a Deus. Deixa eu dar só uma palavra. Faz favor, chega aqui, faz favor. Não, no instante. Não, porque senão está bem, ficas aí, falas aí. Tem a ver com o que o Carlos disse, um pouco em relação à questão dos frutos. Eu gosto muito de. Então, vamos lá. No fundo, é um bom princípio. Como sabem, portanto, alguns sabem, eu sou muito goloso, e particularmente por figos. Há ali uma figueira. Eu sei, há várias. E tenho algumas lições em relação às figueiras. Vamos aplicar, talvez nós sejamos figueiras. Não somos porventura pinheiros e nem somos abrolhos. Os filhos de Deus somos figueiras. Encontro algumas figueiras ali, particularmente no Parque Natural da Rábida, porque há ali várias figueiras que fazem parte do Parque Natural e que supostamente estão livres, fazem parte, digamos, do nosso património do Estado, e como nós somos cidadãos portugueses, aquilo está livre para podermos lá, tanto os pardais como eu às vezes vou lá também. Coisa curiosa, há algumas figueiras com muita rama, situadas em zonas muito baixias, tal. Mas quando lá vou, não há figos, só tem rama. Eu pensei pela folhagem, deve estar ali bons figos. Chego lá e não encontro figos. Eu estou a falar de factos verídicos, passados nos últimos meses. Depois, há outras figueiras que se encontram realmente em terra melhor e realmente têm figos. E os figos, portanto, eu vou lá e como alguns figos. E elas não só têm folhas, como têm figos. E depois há lá uma figueirinha, fica do lado esquerdo, que vai a caminho de Setúbal. Duas figueiras. Numa barreira que está ali assim, já quase a encostar, mesmo já aos rochedos, em que elas só apanham algum pingo de água quando é agora a chuva e deve ser rápido aquilo que cai por aí fora. Tem muitos troncos que já alguns estão mesmo já, parecem alguns de nós, pela idade, já andamos assim um bocado todos, com pouca rama, ficamos com pouca rama, ficamos com poucas, muito quebrados, já com alguns membros já um bocado mais inúteis, mas lá estão os figos. E coisa curiosa, são os figos mais doces. Não tem muitos. Não tem muita rama. Tem por vezes mais figos do que rama.
As folhas são poucas, os figos são alguns, e os figos que lá estão são os mais doces. São geralmente pequenos, não são muito grandes, mas são os mais doces. São um pingo de mel autêntico. E eu já aprendi qual é as figueiras onde eu, quando vou a caminho de Setúbal às vezes, o domingo às 7 da manhã ao mercado comprar peixe, onde é que eu paro para comer uns figuinhos e aquelas figueirinhas que lá estão quase ressequidas. Eu penso, sabe que ela está morta, mas ela vai sobrevivendo. Digo-vos, irmãos, que a fé é um dom de Deus. É pela graça. É um ato soberano de Deus e é um mistério em certo sentido para nós. Como é que nós, que somos como pedras, Deus consegue brotar no meio de uma pedra dura e sem vida, e Deus consegue produzir um milagre de produzir vida numa coisa que é a graça de Deus. É a graça de Deus. O que importa é nós estarmos realmente ligados à vara verdadeira. O que importa é nós termos vida, e essa vida estar aqui, portanto, alicerçada na palavra de Deus. Os frutos serão, digamos, também fruto do nosso caminhar. E não nos preocupemos tanto com os frutos, porque isso é, digamos, é o ato soberano de Deus. Preocupamos-nos sim em estar, se possível, na terra boa, se possível, estarmos, portanto, bem expostos, mas, acima de tudo, o mais importante é estarmos ligados, as nossas raízes estarem bem sólidas. Se calhar alguns que pensam que nós, segundo a ótica humana, olhamos, ei, tanta rama, que bela figueira, não há fruto. E depois olhamos, se calhar, para outra e pensamos, e quando vamos lá, tem poucos. Mas tem mais do que a outra que tinha muita folha. E além de ter poucos, são os mais doces. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos cantar aquele corozinho que diz nos galhos secos de uma árvore qualquer, eu não sei qual é o número, e eu só estou a dizer o número porque alguns podem não o conhecer bem e assim podem acompanhar na letra. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, está no livrinho de cores. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, vem a propósito daquilo que nós acabamos de ouvir. E depois, a seguir, de nós cantarmos este cântico, vamos ouvir o nosso irmão Alberto, lá do Brasil. Mas primeiro vamos cantar o cântico. Nos galhos secos de uma árvore. Número 98. 98. Então vamos cantar o número 98 do livrinho de cânticos. 98. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde jamais pudesse imaginar, o Criador faz brotar uma flor, e a árvore que era seca dá frutos de justiça, e são para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Glória de Deus, para a glória de Deus. É preciso que repetir outra vez, mas estas palavras selam o pensamento que acabamos de ouvir. E numa árvore seca qualquer, o Criador faz brotar. Eu posso estar seco, mas Deus pode fazer uma obra fantástica em mim. E então vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Colossenses 1, verso 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Agradeço a Deus a mais essa oportunidade em estar com os irmãos em Quinta do Conde, e espero estar contribuindo. Lembramos que o apóstolo escreve para alertar a igreja aqui em Colossos sobre falsos ensinos, falsos mestres, que tentam desvirtuar, mudar a verdade do Evangelho. O Evangelho da verdade, quando faz parte da nossa vida e o levamos a sério, promove mudanças,
produz frutos. E isso é a credencial que responde às críticas e às reivindicações espúrias do inimigo e do seu produto falsificado, criado para confundir e distrair. A forma verbal aqui no verso 6, frutificando, carpofório, no grego é uma voz média, não temos isso em português, mas quer dizer algo passivo que você recebe. Isto claramente vai ser contrastado com a forma verbal da mesma palavra que aparece no verso 10, logo abaixo. Esta prova do poder frutificante do Evangelho enfraquece as reivindicações dos teóricos que dizem que algo a mais é necessário além da fé em Cristo. O crescimento espiritual não dependia de acréscimos de ideias humanas. Agora, insinuar que a fé é insuficiente e que algo a mais deve ser feito leva a consequências graves, a uma vida de religião, leis e rituais. Era sobre isso que o apóstolo estava combatendo, contrastando, alertando. A palavra frutificar significa dar frutos, produzir resultados, mostrar qualidade. Em Mateus 12, verso 33, afirma: porque pelo fruto se conhece a árvore. O bom fruto corresponde aos seguintes: o fruto do Espírito, o fruto do justo, Provérbios 11:30. Os frutos de justiça, de Filipenses 1:10. O fruto produzido com perseverança, em Lucas 8:15. E os frutos da vida eterna, em João 4:36. Agora, o fruto mau compreende o fruto imperfeito de Lucas 8:14. O fruto da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbio 18, 20 e 21. Agora pergunto, que tipo de árvores nós somos? A árvore má ou a árvore boa? Que tipo de fruto temos produzido? O mau fruto ou o bom fruto? Ou somente folhagens, aparência de piedade? Mas como podemos frutificar para Deus? A condição que Jesus dá para frutificar é estar nele, o que significa que quem está ligado a ele intimamente, um relacionamento firme na sua palavra, seguindo, como diz lá em João 15. Verso 6 já vai frutificando. Quando recebemos a palavra de Deus, ou seja, quando cremos que Deus está falando através da Bíblia, os efeitos são notórios. Gálatas 5:22, a passagem conhecida dos irmãos. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é o caráter do cristão, revelado em suas múltiplas facetas. Agora, não confundir com dons, que é manifestado na personalidade da pessoa para serviço do corpo de Cristo. Aqui em Gálatas 5:22, não se trata de frutos do Espírito, no plural, mas do fruto do Espírito, no singular. A palavra produz uma transformação, um crescimento harmônico em várias áreas do nosso caráter. Como assim? Pense em um cacho de uva, que tem todas essas coisas se desenvolvendo de forma harmoniosa e simultânea. Na passagem, o fruto do Espírito é apresentado em contraste com as obras da carne, em Gálatas 5:19, logo acima. Obras são coisas produzidas pela energia humana, pela vontade própria, enquanto um fruto é produzido pelo ramo que recebe a sua seiva no tronco. E aqui entra a voz média do verso 6, que significa deixar Deus, através do Espírito Santo, agir em nossa vida. A diferença entre a obra e um fruto é tão grande quanto a diferença entre uma fruta de plástico, produzida numa fábrica, e uma fruta cultivada em um pomar.
por maior que seja a semelhança exterior de uma fruta artificial, ela não deixa de ser uma obra morta, como são as tentativas do homem religioso de transformar seu caráter pela obediência de leis e rituais. Compare o fruto do Espírito com as qualidades que encontramos no relacionamento de amor em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vou terminando dizendo que a minha oração é para que cada vez mais frutifiquemos para mostrar o caráter de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.